Olá, hoje a gente vai explorar um aspecto bem interessante da cardiologia. Como o coração consegue, às vezes, criar rotas alternativas, os vasos colaterais, quando uma artéria coronária fica bloqueada. Olá. É um mecanismo de adaptação fascinante, né? Sim. E o ponto central que a gente quer entender é por que isso parece funcionar melhor quando o bloqueio se forma devagar, numa placa estável, e não tanto numa placa instável que causa um problema súbito. Exato. A diferença está principalmente no tempo e no tipo de estímulo que o coração recebe. Como assim? Quer dizer, um problema que cresce aos poucos, como isso vira um gatilho para algo bom, como esses desvios? Pois é. Pensa numa placa estável crescendo lentamente, por exemplo, na artéria descendente anterior, a ADA. Ela causa uma falta de oxigênio para o músculo cardíaco, a isquemia, mas de forma progressiva. Hum, uma isquemia crônica gradual. Isso. E esse estresse crônico, mas não agudo, dispara um sinal de alerta no tecido. O próprio músculo cardíaco que está sofrendo começa a liberar substâncias, Que substâncias seriam essas? principalmente fatores de crescimento. O mais conhecido é o VEGF, o fator de crescimento endotelial vascular. É como se o tecido pedisse ajuda, sabe? Ah, tipo um sinalizador químico para criar novos vasos. Exatamente. O VEGF estimula a formação, o brotamento e depois a maturação desses vasos colaterais. E tem um outro fator importante também: Qual seria? a pressão. Pensa assim: antes da obstrução, a pressão sanguínea está normal. Depois da obstrução, a pressão cai bastante. Certo. Esse diferencial de pressão, esse gradiente, ajuda a puxar o sangue de artérias vizinhas, tipo a coronária direita, através desses novos e pequenos vasos colaterais para irrigar a área da ADA que estava recebendo pouco sangue. Entendi. Então é uma combinação, o sinal químico do VAGF e a diferença de pressão física que direciona o fluxo. E tudo isso leva tempo, né? Leva tempo. É um processo de adaptação, de angiogênese. Por isso que a placa estável, de crescimento lento, permite que isso aconteça. Faz sentido. Agora vamos para o outro cenário. A placa instável. Por que ela não costuma dar essa chance para o coração? Aí a história muda completamente. A placa instável, por definição, ela é, bem, instável. Ela tem uma chance muito maior de romper de repente. Romper antes de causar essa isquemia crônica que a gente falou. Exatamente. Ela geralmente não chega a obstruir o fluxo de forma tão lenta e progressiva a ponto de estimular a formação robusta de colaterais. O mais comum é ela romper. E quando rompe, Quando rompe, forma-se um coágulo, um trombo, ali em cima da ruptura, e isso oclui a artéria de forma abrupta, súbita. É o infarto agudo do miocárdio. Não deu tempo para o coração criar os desvios. entendi. É um evento agudo demais para a adaptação. E o que exatamente faz uma placa ser tão instável assim? Quais são as características dela? Olha, são algumas coisas-chave. Primeiro, muita inflamação. Tem um acúmulo grande de células inflamatórias, os macrófagos. Ah, é células de defesa. Isso. E esses macrófagos são muito ativos, eles liberam enzimas, as metaloproteinases, que degradam o colágeno da placa. O colágeno que dá estrutura para ela. Exato. Então a estrutura fica fraca. Além disso, essas placas instáveis costumam ter um núcleo lipídico grande, cheio de gordura, meio mole, sabe? E, crucialmente, a capa fibrosa que recobre tudo isso é muito fina, muito frágil. Então inflamação ativa, muita gordura dentro e uma capinha fina por fora. Uma combinação perigosa. Perigosíssima. É bem diferente de uma placa estável, que pode até ser grande, mas geralmente tem menos inflamação e uma capa fibrosa bem mais espessa e resistente. Interessante essa descrição da biologia da placa. Falamos de inflamação, gordura, capa fina. E o cálcio? A gente sempre ouve falar de cálcio nas artérias. Ele entra como nessa história de estabilidade? O cálcio é um ponto interessante e às vezes meio contraintuitivo. A quantidade total de cálcio nas coronárias, o chamado score de cálcio, se relaciona sim com a quantidade geral de aterosclerose. Quanto mais cálcio total, mais doença em geral. Certo. Mas, quando a gente olha para uma placa específica, a história pode ser diferente. Pouco cálcio dentro de uma placa, ou uma calcificação ainda inicial, pontilhada, meio imatura,
pode, na verdade, deixar a placa menos estável. Ah, então não é tão simples quanto mais cálcio, pior. Não mesmo. Uma calcificação mais densa, mais madura, pode até ajudar a estabilizar a placa. Então, a quantidade, mas também a distribuição e a qualidade desse cálcio dentro da placa importam muito. Não é só ter ou não ter cálcio. Entendi a nuance. E, para finalizar, a localização da placa faz diferença para formar colaterais? Tipo, uma placa bem no comecinho da artéria é pior nesse sentido? Faz diferença, sim. Placas que ficam bem na origem de uma artéria principal, no ósteo, ou em pontos onde a artéria se divide, as bifurcações, são mais complicadas para a formação de colaterais. Por quê? Porque uma obstrução ali pode comprometer o fluxo para várias áreas do coração de uma vez. E aí fica mais difícil ter uma artéria vizinha, saudável e com bom fluxo, que possa doar sangue e servir de fonte para esses colaterais se desenvolverem. A geografia da lesão conta bastante. Certo, limita as opções de resgate, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, então, para a gente amarrar tudo, a capacidade do coração de criar esses desvios à circulação colateral é um mecanismo adaptativo poderoso, mas que depende essencialmente do problema se instalar devagar, geralmente associado a uma placa estável. Isso. A isquemia gradual é o estímulo-chave. Já as placas instáveis, com aquelas características que a gente falou, inflamação, núcleo lipídico grande, capa fina, tendem a romper antes, causando um evento agudo, o infarto, sem dar tempo para essa adaptação protetora. Ou seja, a estabilidade da placa e o tempo são fatores críticos. Sem dúvida. O tempo permite adaptação. A instabilidade leva ao evento agudo. É a diferença fundamental entre uma oclusão crônica, que pode ser parcialmente compensada, e uma oclusão aguda, que geralmente não é.